Que isso, são graça e paz, amados. Bom, mais uma vez, mais uma quarta, estarmos aqui reunidos para juntos meditarmos um pouquinho, aprendermos um pouquinho mais do que o Senhor quer para nós como igreja, como cristãos, como irmãos, como compatriotas da mesma pátria. Semana passada nós vimos, né, finalizamos, lógico, o capítulo 3 de 1 Coríntios. E hoje nós vamos ver o capítulo 4. E esse capítulo ele nos traz algumas orientações quanto a uma coisa que o ser humano tem muito em si, que é a arrogância e o orgulho. E também nos convida de uma certa forma a ter um olhar diferente para tanto para com a palavra, tanto para quanto aqueles que trazem a palavra. Então esse é o alvo, né, da discussão de Paulo aqui no capítulo 4. Então, dito isso, vamos fazer a leitura do primeiro capítulo do primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 1, diz assim: Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros do mistério de Deus. Além disso, requer-se dos dispenseiros que cada um se ache fiel. Todavia a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por algum juízo humano. Nem eu tampouco a mim mesmo me julgo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis. Antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá de Deus o louvor. Vamos orar? Senhor, te damos graças porque o Senhor nos trouxe aqui para te louvar, para ouvir da sua palavra, para te render graças. Que o Senhor nos unja com teu Santo Espírito para ter o discernimento, ó Pai, da tua palavra. E que o Senhor, ó Pai, esteja revelando Jesus Cristo a cada um de nós. Que o Senhor nos dê fome e sede da tua palavra para aprendermos e querer aprender mais cada dia. Pois em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Aqui, amados, só para a gente contextualizar, né? É uma continuação, sim, do capítulo 3, porque o apóstolo Paulo, ele deu início, né, a essa narrativa sobre aonde estamos amparados para falar que sou ou não sou de alguma coisa, ou o que está ancorado à minha fé, para falar que talvez eu seja de Cristo, talvez eu seja de Paulo, talvez eu seja de Apolo. Então, há algumas coisas que de uma simplicidade de palavras, o apóstolo Paulo quer deixar claro, para que nada fique obscuro, como ele vai falar aqui no final do capítulo 5, né? Daqui a pouco a luz vai trazer a claridade sobre tudo. Ou em outro sentido, não há nada que vai ficar encoberto, não há nada que vai ficar debaixo do pano, né? Às vezes a gente acha que, agora eu estou sozinho, agora eu vou fazer o que eu quero. A gente não se esconde dos olhos de Deus, né? Tão pouco da tua presença. Então temos que ter isso guardado no coração, que se algo será contra mim para perdição, sim, será usado contra mim nesse dia desse julgamento. Mas quantas outras coisas concernentes à nossa vida, uh, uma vida de piedade, uma vida de santidade, uma vida tranquila, cristã, né? Não há para se temer nada quanto a isso. Pelo contrário, é para se alegrar. Ó, se minhas obras serão manifestas, que elas sejam com louvor. E aí, no final dos versículos, e receberá de Deus o louvor daquilo que fez ou não fez. Mas vamos devagar. Quando o apóstolo Paulo agora vai tratar sobre um pouquinho, né, da arrogância do povo de Corinto, né? Nós vimos quando nós iniciamos a carta, né, lá no ano 55, quando o apóstolo Paulo está em Éfeso e escreve esta carta, uma igreja muito grande, a qual ele fundou, né, na sua segunda viagem missionária, e com diversos tipos de povos. Nós já vimos cada um deles, né, no primeiro capítulo, quando nós lemos, para dar uma introdução, né, do que nós vamos ver. Mas tinha muitos os filósofos, né, e aqueles que tinham pelo menos algum bem, ou algum
uma vida socialmente influente, uma vida mais notória entre os outros. E tinham muitos também pobrezinhos e coitados e humildes em todos os aspectos possíveis. Era uma igreja grande, onde um começou a julgar o outro, porque fazia ou deixava de fazer, porque tinha ou deixava de ter, ou porque simplesmente estava do outro lado da panelinha, né? Se eu não sou da panelinha de Apolo, eu não converso com a panelinha de Paulo e nem com os de Cefas, nem com os que são de Cristo. Então, a divisão que havia na igreja tornou muito evidente essa arrogância entre os irmãos. Mas qual que é o alvo de Paulo aqui? O que nós somos, né? Vamos tentar pensar sobre isso. O quão pequeno eu sou diante da palavra, ou o quão pequeno eu sou diante do evangelho, ou o quão insignificante é a minha vida perto da salvação que Cristo providenciou para todo ser humano. Entendem como a gente, se somarmos todas as pessoas do mundo, seria uma gota no balde, como nós vimos isso, né, lá em Isaías, uma gota no balde, todas as nações inteiras. Então, vamos entender essa parte, né? O quão insignificante eu sou. No aspecto de glória, tá, amados? No aspecto de poder, no aspecto de importância, diante de todo isso que se chama, né, evangelho. Cristo vem para esse mundo exatamente por causa de mim. Quando as pessoas começaram a fazer acepção de outras que estavam de fora, começaram a esvaziar Cristo da cruz, né? Tirar Cristo da cruz, ou seja, começaram a puxar só a sardinha para o seu lado. Mas para quem que Cristo veio? E louvado seja Deus porque eu era um pecador e Cristo veio para mim. Então não tenho nenhuma vergonha, né, de pensar por esse lado. Nenhuma vergonha do que foi lido aqui na abertura, né? O que nós éramos. O que eu estava no passado. A vergonha é de continuar lá. Essa deve ser a vergonha do ser humano. Mas uma vez passado para o lado da luz, isso de uma forma perpétua, de uma forma que não volta atrás, é isso que nos reconforta, é isso que nos dá alegria. De entender que em toda a minha pequenez, em toda a minha miniatura diante de Deus, eu ainda fui incluído nessa obra. Se nós somos pequenos, como que Paulo se compara? Sendo ele apóstolo. Olha que interessante, né? E eu gosto muito de como Paulo usou as palavras aqui, para quem entende um pouquinho, né? Entender a profundidade que ele queria dar com simplesmente falar que os homens nos considerem como ministros ou dispenseiros do mistério de Cristo. A minha versão diz ministros, né? Outras versões vão dizer servos. Nos consideres como servos de Cristo. Tem alguma outra versão que fala, deixa eu lembrar. Põe a NVI aí, Mateus. Deixa eu ver se é a NVI que vai falar isso. A outra palavrinha que eu estou na cabeça aqui. Deixa eu lembrar se é. Aqui fala mordomos, né? Essa aqui é a ACF. Tem NVI aí? Se não tiver, tem NVI. Administradores. Eu gosto dessa palavra também. Mas o que Paulo quer dizer com isso? Como que ele quer mostrar que eles sendo alguma coisa, e sim, eram, né? E portavam alguma coisa, e nós vemos o quão poderoso era a pregação desses amados e quão notório era quando abriam a boca. Era algo, amados, que a gente não consegue imaginar um pouco. Nós vamos falar um pouquinho lá de Atos capítulo 4, que lá tem um texto que me prende muito, né? Como as pessoas se entregavam de vida e corpo e bens para a igreja, para que a igreja crescesse. Então, administradores, servos, ou escravos, ou dispenseiros. Mas vamos entender um pouco. Há uma palavra que é usada para servos, que é doulos. É o mais comum de se usar, doulos. E achou aí, Mateus? Deixa eu lembrar. Ah lá, hiperetes, quase acertei. Quando o apóstolo Paulo usa ela, é um derivado. Opa, deixa eu. Rapaz, não tô enxergando mais nada já. Preciso baixar esse telão. Remador de baixa categoria, né? Ou remador subordinado, qualquer que serve com as mãos. Ele fala que no Antigo Testamento, dos empregados, né? Os serventes, magistrados, os empregados que executam penalidades, os servos de um rei, enfim. Essa ideia de um servo muito pequeno. Se nós tivéssemos que comparar, seria como se fosse o menor de todos os servos. Escravo, servo de um homem civil, de condição servil, alguém que se rende à vontade de outro, aquele cujo serviço é devido, algo nesse sentido. O normal é se usar isso. Servo num sentido normal, de ser um empregado. Mas Paulo escolhe uma palavra que era menor ainda. Como nós vimos lá, né? Era os que remavam
nos aqueles grandes barcos, navios, galés, né, com os remos. A única missão dele era cumprir a vontade daquele que estava lá atrás, né, mandando eles remar. Ou então cumprir a ordem de alguém que estava acima dele. Esse é o epiretes ali, esse é o servo. E quando Paulo usa isso aqui, é que nos dá uma ideia de o quão unicamente importava a ele de servir unicamente a Deus e não agradar a homem algum. Aqui, quando ele usa a palavra dispenseiro, e nós temos diversas histórias, né, na Bíblia de exemplos, né? Quando José é vendido pelos seus irmãos para como escravos, né? Os ismaelitas compram ele e depois vem quem compra José? Estão faltando na escola bíblica, hein? Obrigado, Zé Pedro. Potifar. Potifar compra José das mãos dos ismaelitas para ser despenseiro. Na verdade, era para ser um servo. Ele evolui para despenseiro. Imagina que ele virou encarregado. Mas o quão importante era ser um despenseiro? O despenseiro ele tinha todos os bens do seu senhor em suas mãos. Ele administrava cada centavo que entrava e saía da casa. Ele prestava contas, né, depois. Ele era o responsável por comida na mesa do seu senhor, fazer todo o trabalho para que eles não tivessem trabalho algum. Ele era um administrador, um despenseiro. E fazia isso com tão excelência. É claro, o Senhor o abençoava, né? Para quem não lembra da história, capítulo 39 de Gênesis. 38 ele é vendido pelos irmãos, 39 Potifar o encontra, versículo 2 de Gênesis 39. Deixa eu ver se é isso. Vamos lá. E o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vamos para frente. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, e tudo que fazia o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça em seus olhos e serviu, e ele o pôs sobre a sua casa, entregou às suas mãos tudo o quanto tinha. Amado, chegou uma época em que Potifar não fazia ideia do que ele tinha, do quanto ele confiava em José. Nós vamos ver, né, logo na sequência aqui. Não fazia ideia do que ele tinha. Com excelência, José executou o trabalho. Logo daqui a pouco nós vemos, né, a esposa de Potifar querendo dormir com José e a gente entende o final todo esse enredo aí. Onde eu quero chegar? Nos considere como ministro ou servos, daqueles servos, menorzinho de todos. Dispenseiros do mistério, administradores da palavra, aqueles que retêm aquilo que o Senhor falou a eles, e vamos lembrar, tá, amados? Lá não tinha Bíblia, tá? Tinha os pergaminhos do Antigo Testamento, a Bíblia estava sendo escrita naquele exato momento. Hoje, para mim, é uma facilidade tremenda. Só vim aqui ler para os amados, é lógico, né, que a gente tem o discernimento da palavra, mas naquela época não, estava sendo escrita. Dispenseiros do mistério, era revelado a eles e eles passavam à igreja. Paulo vai usar de sarcasmo aqui na frente, porque ele questiona o povo de Corinto. Por acaso eu faltei com a verdade com vocês? Eu não dei toda a verdade a vocês? E por que agora vocês estão mudando a verdade, querendo fazer a turminha, querendo mudar a Cristo? É esse o alvo, né, do nosso estudo. O menorzinho de todos os servos. E a pessoa se considerava ser alguma coisa, por ser só um cristão. Imaginem como Paulo se colocou sendo um apóstolo, ou seja, o maior de todos os cristãos, em hierarquia, e ele sendo só um cristão que aprendeu da palavra, querendo ser maior que alguma coisa, querendo usar, né, de arrogância ou de orgulho, sem querer abrir mão do que era. Precisamos lembrar que muitos dessa igreja eram filósofos, né, e usavam de muitas coisas para causar reflexões nas outras pessoas. É interessante que quando Jesus nos chama a atenção sobre o tratamento igual entre os irmãos. Lembro da passagem que ele fala que se aquele que chegar bem arrumado for posto na primeira cadeira, né? Não, você tem que ficar aqui, bonitinho, aqui no primeiro lugar, onde você escuta o som melhor, mas claro. E aí chega a pessoa que não está tão bem arrumada e é tratada indiferente. Olha como nós, como seres humanos, estamos usando de alguma coisa que achamos que somos para dividir pessoas ou colocar pessoas mais alto ou mais baixo, em seja qual for o altar, né, que nós construímos. Porque quando ele fala de ser considerado, muitos dos coríntios amados tinham uma certa, qual que é a palavra que eu posso usar?
Ele tinha uma repulsa por Paulo, porque Paulo se vestia de forma simples, falava de forma simples e ia com muita humildade entre eles explicar a palavra. Nós vimos no capítulo anterior, lá no versículo 2, capítulo 2, né? E eu, irmãos, não, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sabedoria de palavras e tudo aquilo, não, fui com a simplicidade. E simplesmente por ser simples e humilde, muitas pessoas não queriam. Às vezes queriam o quê? A eloquência de Apolo, que imagino eu, viu, amados, que a Bíblia registra, lógico, né? Que no abrir da boca desse rapaz era algo assim que era diferente. Não tem como a gente comparar, né? Então alguns, não, eu quero ficar com isso, eu quero ele, porque ele é melhor, porque ele se veste melhor, porque ele fala melhor, porque ele se porta melhor. Quando nós usamos parâmetros não bíblicos para ah, classificar pessoas, é onde nós erramos. Quando nós usamos parâmetros que não condizem com a palavra de Deus para dizer se uma pessoa está correta ou não, entende como nós estamos colocando a nossa vontade ou a nossa conivência em cima de outro? Não faz sentido algum. Se nós colocarmos parâmetros bíblicos, ó, vamos lembrar de quem? Capítulo 3 de primeira carta de Paulo a Timóteo. Quando ele está exortando Timóteo, um jovem, 20 e poucos anos ali, que foi ungido, né, como pastor e trabalhou na igreja de Éfeso, né, mais tarde, a falar que quem deseja o episcopado, excelente obra deseja. Ou seja, quem deseja ser um pastor, ser um ministro, ser um diácono, como ele coloca tantas palavras lá, excelente obra deseja, porque quer ser um ministro da palavra de Deus, e o Senhor vai abençoar. Só que tem parâmetros a serem seguidos. E aí começa, ó, que seja esposo de uma mulher só, que ele seja não maltratador, que ele não seja briguento, que ele não seja irado, que ele seja hospitaleiro, que ele seja uma pessoa comum, que ele seja uma pessoa pacífica, governe bem a tua casa, porque quem não governa bem a tua casa, como vai governar a casa de Deus? Há uma lista ali, do versículo 1 até o 8, se eu não me engano. Há parâmetros bíblicos para dizermos se estamos andando corretamente ou não corretamente. Só que muitas vezes o orgulho da pessoa tende a afastar essa questão espiritual nossa. Porque a partir do momento que nós nos tornamos um, como igreja, e somos um corpo em Cristo Jesus, qual que é a minha diferença? De uma mão para a mão esquerda para a mão direita? Ou do pé direito para o pé esquerdo? Ou quem dirá do pé para a mão? Entendem como entre nós não deve haver divisões, não deve haver qualquer partidário, né? Como havia as divisões em Corinto? Somos participantes do mesmo corpo, participantes da mesma morte, participantes do mesmo sacrifício, participantes da mesma ressurreição. Ninguém ressuscitou primeiro ou ressuscitou mais antigo, né? Lógico, Cristo é a primacia de toda a ressurreição, a gente vem atrás. Mas não que eu fui primeiro, o Zé Pedro veio depois veio o Dito. Não há divisão, mas nós somos ressuscitados de uma única forma. Somos um perante o Pai. Um. Por isso que ele convida que toda a igreja seja salva, e não metade dela, não uma parte dela. Ó, eu vou salvar todo o corpo, menos o pé. Eu vou salvar todo o corpo, menos a mão. Não é. Todos somos membros. E se os membros estão separados, não formam um corpo. Só são alguma coisa desmembrada. Mas quando o membro está junto, agora forma um corpo. E aí, vai falar sobre o julgamento. Sobre tanto a autocrítica ao seu apostolado, quanto as críticas externas, né? Por isso que eu falo, muitas pessoas ali não consideravam Paulo como apóstolo, por causa da forma que falava, que se vestia, que se portava. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por algum juízo humano, nem eu tampouco a mim mesmo me julgo. Agora Paulo subiu no banquinho, se achou o apóstolo que ninguém pode julgar ele. É o que está falando. Parâmetros bíblicos. Ninguém pode usar de nenhum parâmetro bíblico que eu não tenha seguido, ou que eu tenha exercido, ou que eu tenha vivido na minha vida. Nem tampouco eu posso me julgar, né? Ou autocriticar para falar que eu devo ou não devo. E aí que ele completa no 5, no 4, né? Para que em nada me sinto culpado. A nossa consciência é algo tremendo, né? É algo que é incapaz, né, da gente, de uma certa forma, conseguir explicar. Até que ponto estou eu pensando ou está o Espírito falando comigo? Até que ponto está, de alguma forma, dividido o meu corpo entre corpo, alma e espírito? Se os amados acreditam que são 3 ou que são só 2. Também a gente já falou sobre a tricotomia, né, ou a dicotomia. Enfim, como que o apóstolo Paulo, com a consciência totalmente limpa, né, a nossa linguagem de hoje, e mesmo assim não se achava justificado por conta disso. E mesmo assim não se achava devedor para com eles, ou ele para com eles, para com ele, né? Viver de uma forma santa e piedosa diante de Deus é ter uma consciência plenamente descansada no Senhor. Eu gosto muito do capítulo 14, viu, amados, de Romanos. Nós já tratamos sobre ele, né, no nosso estudo. Mas ele fala muito sobre isso, fala sobre os que estão fracos na fé, os que ainda estão precisando, né, de
crescer e amadurecer na fé. E lá ele dá diversos exemplos, né, dos que estão fortes, dos que estão fracos. Ele fala sobre aqueles que consideram que o comer carne é ruim, mas tem muitos que consideram que comer carne é bom. E qual que é a diferença? Nenhuma. Se o amado considera que só comer legumes vai ajudar a sua vida, amém por isso, amado. Coma só legume. Se o amado acha que necessita de carne, coma carne. Agora, o que come carne, não julgue o que come só o jiló. Ou o que está comendo só o legume, não julgue também o que está comendo a carne. Não há diferença. Muito menos aqueles que se consideram um dia. Ah, porque quarta que vem é feriado, é 9 de julho, é... O que é? Proclamação? Depende, não lembro. Revolução Constitucionalista? Acho que é isso aí, né? É isso aí. Ah, porque esse dia é sagrado pra mim, não posso sair de casa. Amém por isso, amado. Fica em casa. Ah, mas pra mim é um dia normal, como todos os outros também. Não fica em casa. Entende como a gente nunca vai chegar num consenso entre todos pensarmos da mesma forma? Diferente de como era 2000 anos atrás. Nós vamos chegar lá. Mas entende como alguns julgavam um dia bom, outros ruim, outros bom, e Paulo quer que todos cheguem na mesma medida de conhecimento e descanso da palavra. Finalizando o texto, vai lá no penúltimo versículo, não lembro qual é. Romanos 14, o penúltimo versículo. Sendo que ele vai falar que se o amado assim considera, e se é pela tua fé que o amado está considerando, que cumpra. Tens tu fé? Tem-na em ti mesmo, diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Se eu acho que comer legumes é ruim, eu não vou comer legumes. E que isso seja estabelecido em mim, para que eu siga. Se o outro vai comer ou não comer, para mim não importa. Agora, se eu estabeleci isso como régua, eu vou certamente segui-la e aprendê-la e segui-la. Agora, não adianta a gente colocar os parâmetros e nós mesmos burlarmos, né, aquilo. O que acontece depois? No próximo versículo? Mas aquele que tem dúvida, se come, está condenado. A dúvida é o problema, mas eu acho que tá certo, mas vou lá e faço errado. Aí é a dúvida. É onde Paulo quer mostrar que qualquer arrogância do ser humano, orgulho do ser humano, tudo vai depender de como ele vai se comportar quanto a isso. Como ele vai se comportar. Porque os problemas sempre vão vir, viu, amados? Eles são demais, são demais. Como eu me comporto diante deles? Como eu reajo diante deles? As questões na nossa comunidade sempre vêm. Alguns vão passar por um problema, outros por outro, mas como vamos reagir a tudo isso? Vamos reagir com arrogância, indiferença e cada um por si, Deus por todos? Ou vamos fazer aquilo ao qual o Senhor nos ordenou para que o corpo se mantenha junto? Ou seja, pela tanta pregação da palavra ser de forma inclusiva, no sentido de nos colocarmos em Cristo, e não inclusivo de colocar o mundo dentro da igreja, ela ser abrangente de todo ser humano foi incluído, ela ser suficiente. É isso que é a palavra de Deus, é isso que é o evangelho de Cristo. Porque, como Paulo volta a dizer, né? Ele, sendo apóstolo, se comparou sendo o menor de todos os servos. Imagina nós, sendo cristãos totalmente normais e tão menores quanto eles, né? Vou achar que eu sou algo. Mas o porquê que Paulo fala sobre isso, né? Isso é interessante. Eu falei de pensarmos uma só coisa, já estava esquecendo já. Atos, capítulo 4. Atos, capítulo 4, versículo 32. Olha, isso aqui, amados, ele é... Pra mim, mexe muito comigo. Mexe. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Amados, essa era a vida, há 2000 anos atrás. Se comparar como tendo nada, daqui a pouco vai falar sobre Barnabé, né, que vendeu tudo que tinha e entregavam. O próximo versículo fala, né, eles vendiam tudo, fazenda, casa, gado, carro, vendia tudo. E depositavam para que a igreja fosse suficientemente abastecida e principalmente abastecesse a necessidade de todos. Vamos ler o próximo, vamos parar aqui não. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço de que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se cada um, segundo a necessidade que cada um tinha. Isso é uma... Hoje lemos isso, né? É uma utopia, né, amados? Quando eu falo utopia, é um mundo ideal, né? Inatingível. Eu não sei como eles viveram há 2000 anos atrás dessa forma. Mas eu louvo muito a Deus, porque isso foi necessário para que isso estivesse aqui hoje, nesse púlpito aqui.
Entendo que Deus usou essas pessoas dessa forma para mostrar a sua graça diante deles, a abundante graça diante deles. Mostrar que a gente não é nada. Mostrar que nós somos totalmente dependentes do Espírito Santo. Nós vimos isso domingo, né? Por que que Jesus fala que ele é uma videira? Porque a ovelha consegue viver longe do pastor por um tempo. Até o filho, né, se perder do pai, isso também vive. Mas se cortar do galho da videira, ele não vive. Somos 100% dependentes de Cristo. Por isso que viviam abundante o sobrenatural de Deus todos os dias. Dali pra frente, né, ele fala, né? E estavam juntos, né? Todos os dias, comendo, cantando, louvando, pregando, batizando, todos os dias. E havia uma unanimidade entre eles. Havia Cristo, o qual os unia em um propósito de propagar esse evangelho, amados. Quem já leu o livro de Atos por completo, amados, é incomparável a propagação que teve o evangelho de Cristo nesse século. Por tanta perseguição que o seguia. Porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por último como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Entendeu o que é isso? Paulo derrubando todo o orgulho deles. Eu falei do sarcasmo, ele fala lá no versículo 8, né? Já estáis fartos, já estáis ricos, mas sem a gente. Se vocês julgam alguma coisa que é estar farto, né? Saciado ou rico, mas não inclua a gente. Quando ele fala sobre... Isso é muito forte, amados, porque quem entende um pouco da história, né? Quando os imperadores romanos chegavam nas cidades, ah, depois de uma grande batalha, primeiro ele entrava, né? Triunfando sobre a cidade. Primeiro se entrava os soldados, né? A infantaria, todos os heróis de guerra. Segundo se entrava os espólios. Olha aqui que nós conseguimos, conquistamos os ouros e todo o que era de valor. Por último, por isso que ele fala, por último, como condenados. Por último vinham os homens condenados à morte, caminhando a sentença da morte. Sabe onde muitos iam? Para um lugarzinho hoje que é muito visitado lá na Itália. O Coliseu, onde gladiadores matariam a muitos. Por isso que ele fala, como condenados à morte, fomos feitos como espetáculo ao mundo. Mas eu não sei comparar o que nossos irmãos passaram há 2000 anos atrás. É algo incomparável para a gente se pensar hoje. O quantos foram despedaçados nessa arena aí. Morreram por amor do evangelho. Morreram por amor de Cristo. Onde tem um louvor muito antigo que fala que quanto mais a fogueira queimava, mais o louvor aumentava. É algo... não sei pensar nisso. A gente tem que guardar no coração que Deus nos deu esse dia de hoje, com a graça abundante de ter a pregação livre curso. Hoje estamos aqui num templo, um ar-condicionado ligado, luz acesa, banco confortável. Daqui a pouco vamos entrar num carro e ir pra casa, sem nenhuma espada no lombo correndo atrás da gente. Épocas e épocas, né? Temos as nossas dificuldades hoje. Eles passaram a deles, nós passamos as nossas. São incomparáveis porque são épocas diferentes, mas eu quero causar essa reflexão nos amados, porque nós vamos chegar lá no capítulo 9. Nós vamos chegar no versículo 9. Porque quanto ao julgamento do versículo 6, é o versículo 6? Versículo 5, pra gente finalizar. Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas. Mas o que o Senhor vem julgar? É esse cara aqui, ó, que bate desde o dia que você virou um embriãozinho na barriguinha da tua mãe. E vai bater até o último respirar seu. Porque é somente ele que conhece. Jeremias capítulo 17, versículo 9. Enganoso é o coração e corrupto, ou desesperadamente corrupto, depende da versão. Quem o conhece? Jesus responde: Eu, o Senhor, sondo os corações, sondo os pensamentos, sondo os rins. Rins quer dizer os pensamentos. E dou cada um segundo a sua obra. Retribui aquilo que nós plantamos. Ou simplesmente retribui aquilo que nós merecemos, amados. Por isso que ele vai falar, antes do tempo eu não tenho qualidade nenhuma para julgar. Como que eu vou julgar se uma pessoa é boa ou ruim? Como que eu vou julgar se ela está ou não está em Cristo? Como que eu vou julgar se ela está me enganando ou não me enganando? Não compete a nós, amados. Manifestará os desígnios, versículo 5 do capítulo 4, dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. O coração há de se manifestar, amados, nada vai ser escondido, absolutamente nada vai ser escondido. Diante de Deus, quando ele olhar o coração, esse é regenerado direita, esse não é esquerda, é direita, não é esquerda. É assim, amados, esse é o filtro. Retribuir cada um segundo a sua obra. Agora, o que nós estamos falando aqui? Se não novo nascimento?
Senão pregando aquilo que Paulo lançou como como ele usa a palavra? Lançou como alicerce no capítulo 3, né? Versículo 10, capítulo 3, versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento e outro edificou sobre ele. Mas veja como cada um edifica. Como cada um constrói a igreja. Como cada um se porta como igreja. Nós falamos sobre isso, né? Que aqueles que destroem a igreja, opa, é algo terrível. É destruído por Deus, não tem passar gelo, não. Versículo 17. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo é santo. Amados, Deus nos chamou para uma santidade ao qual Ele habita. Nos convida a viver uma santidade junto com Ele. Para que toda essa arrogância do povo coríntio e toda a arrogância nossa seja lavada para fora. Que todo o orgulho que eu tinha por ser alguma coisa, ou por achar que eu sou alguma coisa, é jogado fora. Nós vamos continuar no versículo 6. Que o apóstolo Paulo vai falar, né? Porque eu apliquei isso em mim, né? Por semelhança também a Apolo. Ou seja, que eles não são nada. Paulo não é nada, Apolo não é nada, Cefo não é nada, eu não sou nada, nós não somos nada. Mas Cristo é. E esse, quando está em nós, e nós estamos nele, agora eu adquiri, amada, a capacidade de anunciar o evangelho. Nós vamos ver, que nós vimos que ele se considerava o menor de todos os servos, mas portando algo que ouro nenhum nesse mundo compra, que é o mistério. Dispenseiro do mistério. É isso que nós vamos chegar depois do versículo 6 em diante. Mesmo sendo nada, 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 Deus me confiou algo que é tudo. Tudo. Simplesmente anunciar o evangelho. Semana que a gente continua daí. Tem muita coisa. E é pouco tempo. Amém? E amém.